O aroma de café recém-passado e bolinhos dourados que estavam assando no forno, recheados com geleia rústica de uva e laranja, se espalhava pela rua. Catarina ajeitava as últimas caixas da vitrine, sentindo o calor do forno contrastar com o ar frio do final da madrugada. No canto da cozinha, o pequeno Lucas dormia no carrinho. O balanço suave de sua respiração era a âncora de Catarina após meses de tristezas e incertezas. Por isso a cafeteria não era apenas um negócio, era seu porto seguro. Seus pensamentos foram interrompidos por 3 batidas lentas na porta de vidro. Ao abrir, Catarina deparou-se com o padre Miguel. A batina gasta e o sorriso cansado carregavam o peso de quem já viu muitas luas passarem por aquelas montanhas. Serra da Glória é um lugar de paz, minha filha, disse ele, a voz rouca, enquanto aceitava um café e 2 bolinhos. Mas é uma paz mantida sob chaves pesadas. Esta cidade guarda segredos que o sol não ilumina. Catarina arqueou as sobrancelhas, servindo com mãos firmes, mas o coração acelerado. Espero que sejam segredos que respeitem quem só busca um recomeço, padre. O padre fechou os olhos por um instante, apreciando o sabor do bolinho. Catarina, olhando para o padre, teve a impressão de que ele carregava memórias dolorosas demais para compartilhar. Padre Miguel tomou um gole do seu café com leite e disse para Catarina: "Esse bolinho de uva está realmente delicioso." Mais tarde naquela madrugada, Catarina acordou com um barulho que vinha da rua. O quarto de Catarina ficava no 2º andar, bem acima da cafeteria. Parecia que eram passos pesados. Pesados demais para um homem, coordenados demais para um animal desgarrado. Ela espiou pela fresta da janela do andar superior, mas a neblina tomava conta de toda a rua. Algo grande. Por alguns segundos ela permaneceu imóvel, tentando entender o que estava ouvindo. Mas o silêncio voltou tão repentinamente quanto o barulho havia surgido. Deve ter sido um sonho, pensou. Olhou para o berço que ficava ao lado da sua cama, onde Lucas dormia tranquilamente. Deitou na cama e voltou a dormir. Antes mesmo do sol nascer, Catarina já estava de pé na cozinha, preparando os pães doces e salgados. Um bolo de milho cremoso assava no forno. Os pães cresciam perfeitamente. O cheiro era simplesmente divino. Depois de conferir se tudo estava pronto, ela organizou as mesas e abriu a porta da cafeteria. Foi então que congelou. Na calçada havia enormes pegadas cobertas de lama. Obviamente não eram pegadas humanas, pareciam marcas de algum animal, mas grandes demais para qualquer cachorro que ela já tivesse visto. "Que animal faria isso?" murmurou para si mesma. "Aposto que nenhum que você conheça." Catarina se virou assustada. Parada na entrada estava uma mulher de aproximadamente 30 anos. Ruiva, bonita, cheia de sardas delicadas no rosto, cabelos longos presos em um rabo de cavalo, tinha olhos azuis e um ar de pessoa inteligente. Ela sorriu e estendeu a mão para Catarina. "Olá, meu nome é Helena. Sou bibliotecária. E também sua vizinha." Seu olhar foi para dentro da cafeteria e depois direto para os pães e doces expostos no balcão. "Ouvi dizer que seus doces são divinos. E, sinceramente, estou morrendo de fome. Quero um café com leite, pão com manteiga e uma fatia desse bolo maravilhoso." Helena fez uma pausa e olhou discretamente para a calçada, onde antes estavam as pegadas na calçada. "Ah, e você ouviu alguma coisa durante a madrugada, não ouviu?" Catarina sentiu um arrepio. "Você ouviu também?" Helena deu de ombros e disse. "Todos ouviram. Ninguém fala sobre isso. Mas todo mundo sabe." Catarina ainda tentava entender o que aquela mulher estava falando, quando Helena interrompeu seus pensamentos. "Então, é bolo de milho ou de fubá?" Catarina piscou algumas vezes, voltando à realidade. "Ah, sim, é bolo de milho cremoso." Ela apontou para uma mesa com toalha azul decorada com pequenos girassóis pintados à mão. "Pode sentar ali, já levo seu pedido." Poucos minutos depois, Catarina colocou diante de Helena uma bandeja com xícara linda azul com café com leite, pão na chapa com manteiga e uma fatia generosa de bolo de milho cremoso. Sentou-se por um instante na frente de Helena e perguntou em voz baixa: "O que exatamente você quis dizer sobre os barulhos? E essas pegadas, são esses os segredos que o padre Miguel mencionou ontem?" Helena levou a xícara aos lábios. Antes de beber, sussurrou: "O lobisomem." Catarina soltou uma risada nervosa e, olhando para Helena, disse irônica: "Pensei que você ia dizer que era a mula sem cabeça." "Você só pode estar brincando comigo." Helena permaneceu séria, olhando fixamente para Catarina. "Eu queria estar, mas..." Helena parou de falar quando o padre Miguel entrou. Ele cumprimentou Helena com um aceno e se aproximou do balcão.
Bom dia, Catarina. Um café com leite e um pão de linhaça com manteiga, por favor. Vou preparar agora mesmo, padre. Catarina viu quando o padre se sentou na mesa ao lado de Helena e lançou um olhar severo para ela. Teve a impressão que o padre sussurrou para Helena: Não assuste, Catarina. Catarina fingiu não ouvir, mas seu coração acelerou. O que exatamente eles estavam escondendo dela? Pensou Catarina. Novos clientes começaram a entrar, e a cafeteria ficou movimentada. Mas agora, entre o cheiro doce dos bolos e o som das xícaras tilintando, Catarina sabia que algo sombrio rondava a Serra da Glória, e estava cada vez mais perto. O movimento na cafeteria só diminuiu perto das 8 da noite. Catarina fechou a porta principal, virou a placa para fechado e soltou um longo suspiro de cansaço. Lucas dormia no andar de cima, e pela primeira vez no dia ela conseguiu sentar por alguns minutos. De repente percebeu que a rua parecia silenciosa demais. Silenciosa de um jeito estranho. Ela limpava o balcão quando ouviu 3 batidas na janela. Catarina se assustou e virou rapidamente. Não havia ninguém. A rua estava vazia. As luzes dos postes piscavam suavemente por causa da neblina que começava a descer das montanhas. Ela franziu a testa. Deve ser galho de árvore, disse para si mesma. Voltou ao trabalho. Ouviu 3 batidas na janela. Dessa vez mais forte. Ela caminhou lentamente até a janela. E congelou. Do lado de fora, do outro lado da rua, havia uma criatura enorme parada sob a luz fraca do poste. Alta demais para ser um homem. Peluda demais para ser um animal comum. Os olhos brilhavam num amarelo intenso. A criatura observava. Imóvel. Catarina sentiu o corpo inteiro gelar. Piscou rapidamente. E a criatura desapareceu. Simplesmente sumiu. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pela cafeteria inteira. Foi quando a porta abriu de repente. Catarina deu um grito, e foi então que viu Helena correr em sua direção. Estava ofegante. Gesticulava apontando para a janela. Não fique perto das janelas, gritou Helena. A lua cheia é o território deles. Você viu, não viu? Catarina olhava surpresa para Helena e para a porta. Sentia que ia desmaiar, seu coração estava acelerado. O que era aquilo? Sussurrou Catarina com medo. Helena andou até a porta e a trancou. Seu olhar era sério, não parecia que estava brincando. A porta e sussurrou para Helena. Você está falando sério sobre essa história de lobisomem? Helena encarou. Sim, eu jamais brincaria com coisa séria. Antes que Catarina pudesse responder, um uivo profundo ecoou pelas montanhas. Um som tão assustador que parecia atravessar os ossos. Lucas começou a chorar no andar de cima. Catarina correu escada acima. Helena subiu as escadas atrás de Catarina. Quando entraram no quarto, encontraram o bebê chorando desesperadamente. A janela estava aberta e a neblina entrava dando um ar de filme de terror. Foi então que percebeu que uma rosa vermelha havia sido deixada no chão, embaixo da janela. Catarina pegou Lucas no colo, deu um beijinho em seu rosto e o bebê se acalmou na hora. E, inclinando o rosto para Helena, disse baixinho: O que está acontecendo aqui? Quem fez isso? Helena estava pálida, andava pelo quarto e falava baixinho como se falasse apenas para si própria. Isso é impossível. O que está acontecendo? O lobisomem nunca entrou nas casas. Meu Deus, será possível? Catarina segurou a mão de Helena e suplicou: Por favor, me diga se meu filho e eu estamos em perigo. Helena olhou diretamente nos olhos dela, colocou a mão no bolso da calça, tirou uma caixinha prateada. Esse terço é abençoado. Foi presente da minha mãe. E senti que deveria dar a você, disse Helena abrindo a caixinha prateada e mostrando um lindo terço. Nada vai acontecer com você e com o bebê enquanto você estiver com ele. Na manhã seguinte, Catarina tirava do forno um bolo de chocolate e preparava a cobertura, quando Padre Miguel bateu na porta. Precisamos conversar, Catarina, disse o padre assim que Catarina abriu a porta da cafeteria. Helena me contou sobre ontem. Nesse momento, Helena apareceu na porta da cafeteria. Sua bênção, Padre Miguel. Bom dia, Catarina. Finalmente resolveu contar a verdade, padre? Disse Helena, revirando os olhos com desaprovação. O padre ignorou o comentário e continuou conversando com Catarina. Há mais de 100 anos, Serra da Glória fez um pacto. Catarina sentiu o estômago embrulhar. Pacto? Com quem? O padre Miguel mergulhou em um silêncio denso, como se as palavras que estava prestes a proferir pesassem toneladas. Ele olhou para as próprias mãos antes de encarar Catarina com um olhar carregado de advertência. Fizemos um pacto, começou ele, a voz pouco mais que um sussurro, com uma mulher que a história tentou apagar. Isabel das Sombras.
No exato momento em que esse nome foi pronunciado, o vento lá fora rugiu, açoitando as paredes da cafeteria. As janelas estremeceram nas molduras de madeira, como se algo estivesse tentando entrar, ou como se a própria casa estivesse tremendo de medo. Padre Miguel traçou o sinal da cruz sobre o peito, um gesto rápido e instintivo. Dizem que Isabel vivia no coração da floresta, onde a luz não toca o chão. Ela se apaixonou por um homem da cidade, um cavalheiro que cruzou a linha entre o que é santo e o que é selvagem. E o que aconteceu com ele? A voz de Catarina saiu quebradiça, mal contendo o pressentimento que subia por sua garganta. Helena, que até então observava a tempestade lá fora, respondeu sem desviar o olhar do vidro embaçado. Os moradores o caçaram como se ele fosse um monstro. E o mataram. Catarina, chocada, colocou as mãos no rosto, como se quisesse afastar aquela cena da sua mente. Por que tanta crueldade? Catarina perguntou, sentindo um frio que não vinha do vento. Porque o medo é o pai da ignorância, disse Padre Miguel. Eles acreditavam que ele havia sido tocado por algo sombrio, amaldiçoado, transformado em uma criatura que não pertencia a Deus nem aos homens. O ar na sala pareceu faltar. Catarina sentiu o coração bater contra as costelas. O primeiro lobisomem. O Padre Miguel assentiu lentamente, um movimento solene de derrota. E antes que o último suspiro de Isabel deixasse seu corpo, ela derramou sua dor sobre nós. Ela não morreu em silêncio, Catarina. Ela amaldiçoou cada palmo de terra, cada linhagem, cada alma de Serra da Glória. O silêncio caiu pesado sobre os três. Durante cada lua cheia, a criatura desperta. Mas Catarina olhou para Lucas, dormindo no carrinho. E o que isso tem a ver comigo? Nesse instante, a porta da cafeteria se abriu sozinha. O sino tocou, mas não havia ninguém ali. Apenas vento. E no chão de madeira apareceu um envelope preto. Catarina se dirigiu até a porta, se agachou lentamente e pegou o envelope. Suas mãos tremiam ao abrir. Dentro havia apenas um bilhete escrito com tinta vermelha. O verdadeiro monstro jamais despertou suspeita. A verdade foi enterrada viva. Chegou a hora de desenterrá-la. No mesmo instante, Lucas começou a rir no carrinho, mexendo os dedinhos como se estivesse tocando em algum brinquedo muito divertido. Catarina virou lentamente e encontrou seu bebê olhando fixamente para um canto vazio da cafeteria, como se alguém estivesse parado ali, sorrindo para ele. Catarina correu até o carrinho e pegou Lucas nos braços. O bebê continuava sorrindo para o canto vazio da cafeteria, como se enxergasse alguém invisível. Lucas, olha para a mamãe, sussurrou ela, tentando controlar o tremor na voz. Helena se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Padre Miguel começou a rezar em voz baixa. O ar dentro da cafeteria ficou absurdamente frio. As xícaras sobre o balcão começaram a vibrar levemente. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. Lucas piscou algumas vezes e começou a brincar normalmente com a própria mãozinha, como se nada tivesse acontecido. Catarina abriu o bilhete novamente. O verdadeiro monstro jamais despertou suspeita. A verdade foi enterrada viva. Está na hora de desenterrá-la. Quem escreveu isso? Perguntou, quase sem voz. Padre Miguel respirou fundo. Acho que está na hora de você conhecer toda a verdade. Helena cruzou os braços. Já devia ter contado antes. O padre olhou pela janela para as montanhas cobertas por névoa. Existe uma casa abandonada no alto da serra. Lá viveu Isabel das Sombras. A bruxa? Perguntou Catarina. Sim, chamavam ela de bruxa, apenas porque vivia isolada. Helena completou. E ninguém vai para lá há décadas. Por quê? Helena respondeu sem hesitar. Porque quem entra, normalmente não volta igual. Silêncio. Catarina apertou Lucas contra o peito. Então vamos até lá para resolver isso logo. Padre Miguel e Helena falaram ao mesmo tempo. Não. Catarina os encarou e disse, seja lá o que estiver acontecendo, envolve meu filho. E eu não vou ficar parada esperando algo pior acontecer. Helena observou Catarina por alguns segundos e sorriu de lado. Gostei dela. Padre Miguel soltou um longo suspiro derrotado. Então partimos amanhã, pouco depois da meia-noite. Iremos com o jipe da igreja, mas antes precisarei avisar o padre Aurélio que ele irá realizar a missa de domingo de manhã, caso não voltemos de lá. Padre sussurrou-se benzendo em seguida. No horário combinado, os três se encontraram em frente à cafeteria. Helena levou uma mochila cheia de lanternas, mapas antigos e algo que Catarina jurava ser sal grosso. Para que isso tudo? Você faz perguntas idiotas para alguém que está indo visitar uma bruxa morta. Padre Miguel carregava um crucifixo antigo e uma bíblia. Catarina levava Lucas preso junto ao peito em um carregador.
Tem certeza de que ele deve vir? Perguntou o padre. Não vou deixá-lo sozinho. Subiram no jipe velho, dirigido pelo padre. A neblina ficava mais espessa a cada minuto. Até que finalmente a casa apareceu. Era enorme. Antiga. Tomada por trepadeiras secas. As janelas estavam quebradas, mas havia fumaça saindo da chaminé. Helena parou imediatamente. Isso não é possível. A casa não estava abandonada? Perguntou Catarina. Padre Miguel retirou um frasco do bolso da batina. Parecia ser água benta. Nisso a porta se abriu sozinha. Lucas começou a rir novamente, como se reconhecesse aquele lugar. Catarina sentiu o coração afundar. Eles entraram. O interior parecia congelado no tempo. Antigo. Velas apagadas. Livros cheios de pó. Frascos misteriosos. Ervas secas penduradas num armário. Foi então que o olhar de Catarina travou. Encostado a uma parede descascada, um retrato de moldura pesada, movida por um impulso que não soube explicar, uma necessidade visceral de reconhecimento. Ela estendeu a mão. Seus dedos deixaram rastros na poeira cinzenta, revelando centímetro a centímetro um rosto que era o espelho do seu. Helena se apoiou na parede. Padre Miguel se benzeu e começou a rezar. Isso é impossível, sussurrava Catarina. Catarina olhava alternadamente para o retrato e para o próprio reflexo no vidro quebrado da janela. Meus pais adotivos disseram que minha mãe morreu quando eu ainda era bebê. Nunca soube de nenhum parente por esses lados. Lucas começou a bater palmas, e uma voz feminina ecoou pela casa inteira. Demorou tanto para voltar para casa, minha bisneta. Helena deu um grito de puro pavor. Catarina sentiu as pernas fraquejarem. Helena, encostada na parede, foi escorregando, devagar, e se sentou no chão, sem acreditar no que acontecia. Isso é impossível. O que está acontecendo? Sussurrava Catarina. Se isso é uma brincadeira, é de muito mau gosto. Eu nunca conheci minha mãe. Meus pais adotivos me disseram que meus pais morreram num acidente de carro. Catarina olhava incrédula para o quadro e para a sala ao seu redor. Lucas começou a bater palminhas. E a mesma voz feminina ecoou pela casa inteira novamente. Demorou tanto para voltar para casa, minha bisneta. Padre Miguel rezava pedindo proteção a todos os santos. De repente as velas se acenderam sozinhas. Uma porta bateu com violência. E passos começaram a surgir no andar de cima. Lentos, arrastados. Alguém, ou alguma coisa, estava descendo as escadas. A madeira da escada gemia a cada passo. Helena, cada vez mais pálida e aterrorizada, olhava para o padre e para Catarina e ambos olhavam para a escada. Cada passo parecia arrastar décadas de dor pelos degraus antigos. Catarina segurou Lucas com força contra o peito. O bebê, ao contrário de todos ali, parecia encantado. Ria baixinho e esticava os braços em direção à escada. Helena puxou Catarina para trás. Não deixa ele olhar, alertou Helena. Olhar para o quê? Sussurrou Catarina com a voz falhando. Padre Miguel apertou o crucifixo nas mãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. A madeira da escada gemeu, um som seco que pareceu ecoar por séculos, até que uma figura se materializou na base dos degraus. Ela vestia um linho negro e antigo, tão fino que parecia tecido com as próprias sombras da casa. Seus cabelos eram cascatas de seda escura, emoldurando um rosto de uma palidez lunar. Mas não foi a beleza espectral que paralisou o fôlego de Catarina. Foram os olhos. Eles não carregavam a malícia das lendas, muito menos o fogo da bruxaria. Eram poços profundos de uma tristeza infinita, um luto que o tempo se recusara a curar. A mulher deslizou pelo assoalho, parando a poucos passos do grupo. Lucas, que raramente se entregava a estranhos, rompeu o silêncio com um gesto que desarmou a tensão. Ele esticou os pequenos braços, os dedinhos se abrindo em uma saudação alegre, a mesma que reservava para quem amava. Um sorriso frágil como vidro prestes a quebrar iluminou o rosto da aparição. Meu pequeno tataraneto. A voz dela era um suspiro de brisa e saudade. Catarina sentiu as pernas perderem a força, o mundo girando em um vórtice de negação. Neto? A voz de Catarina saiu num fio, atropelada pelo pânico. O que a senhora está dizendo? Eu não a conheço. Não temos nada a ver com este lugar. Meus pais, eles morreram em um acidente, longe daqui. Não existe parentesco, não existe linhagem, não existe. Você pertence ao nosso sangue, Catarina. A mulher interrompeu Catarina, e o som de seu nome naqueles lábios pálidos selou a verdade como uma sentença. Helena, encostada à parede, soltou um riso de puro nervosismo, desprovido de qualquer alegria. Ótimo.
Era só o que me faltava, murmurou ela limpando o suor da testa. Passamos de vizinhos curiosos para herdeiros de uma dinastia das sombras em 5 minutos. Isso está ficando perigosamente pior. Ao lado delas, o padre Miguel era uma estátua de gelo. O terço entre seus dedos não se movia. Ele não rezava mais, apenas olhava para a mulher com o choque de quem vê um dogma ser destruído diante de seus olhos. Isabel. A mulher olhou para o padre e assentiu lentamente. Sim. Aquela que vocês chamaram de bruxa, quando tudo que eu fiz foi amar. O vento atravessou a casa fechada. As páginas dos livros começaram a virar sozinhas. Isabel olhou para Catarina. Sua avó era minha filha, antes de atirarem de mim. Catarina balançou a cabeça negativamente. Não, isso é impossível. Quando os homens da cidade mataram o homem que eu amava, eles também levaram minha filha. Isso é impossível. Repetia Catarina como se estivesse em choque. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto pálido de Isabel. O coração de Catarina acelerou violentamente. Fragmentos de imagens começaram a surgir em sua mente. Uma floresta, uma lua enorme, uma menina correndo, gritos, sangue, olhos amarelos brilhando na escuridão. Catarina caiu de joelhos, lembrando dos pesadelos que tinha quando ainda era apenas uma menina. Meu Deus. Helena correu para ajudá-la. Catarina, mas Isabel levantou a mão. Helena congelou no lugar, literalmente, como se o tempo tivesse parado ao redor dela. Não vou machucá-la, disse Isabel calmamente. Ela está acessando as memórias de sua avó. Padre Miguel deu um passo à frente, como se tivesse saído do transe. Então por que voltou? Os olhos de Isabel escureceram. Porque a minha alma e a de Mateus nunca encontramos descanso. Um uivo brutal ecoou do lado de fora da casa. As janelas explodiram ao mesmo tempo. Pequenas lascas de vidro das janelas dançavam no ar. Lucas começou a chorar pela primeira vez. Do lado de fora, uma criatura gigantesca surgiu na neblina. Mais alta que qualquer homem, coberta por pelos escuros, olhos dourados, presas enormes. Mas havia algo humano naquele olhar. Dor, sofrimento, solidão. Catarina sussurrou. O lobisomem. Isabel fechou os olhos, chorando de medo. Não! Chorava Catarina e Isabel olhou para a criatura com os olhos cheios de lágrimas. A criatura rugiu e avançou em direção à casa. O chão tremia a cada passo que a criatura dava. Padre Miguel gritou. Corram! Mas Isabel levantou a mão. Ele não veio por vingança. Ela virou lentamente para Catarina. Ele veio pelo bebê. O silêncio caiu como uma bomba. Catarina empalideceu. O quê? Não. Isabel olhou para Lucas e disse. Seu bebê carrega o sangue de 2 maldições, Catarina. Helena finalmente conseguiu se mover novamente. Isso não faz sentido, Isabel respondeu. O homem que eu amei foi transformado antes de morrer. Sua linhagem nunca desapareceu, ela disse apontando para Lucas. E o pai do seu filho? Catarina. Nunca te contou quem ele realmente era. Catarina sentiu o ar faltar. Lembrou-se do pai de Lucas, Daniel. O homem que desapareceu misteriosamente antes do nascimento. As noites em que ele sumia sem explicação. Os arranhões no corpo. A obsessão com a lua cheia. As mentiras. Lágrimas encheram seus olhos. Não pode ser. O rugido da criatura fez a casa inteira estremecer. Ela estava entrando. Isabel olhou diretamente para Catarina. Agora você precisa escolher. Escolher o quê? Gritou Catarina. Salvar seu filho ou quebrar a maldição de Serra da Glória para sempre? E do lado de fora, o lobisomem atravessou a porta. A porta não apenas se abriu, ela explodiu. Estilhaços de carvalho voaram como projéteis pela sala, seguidos por uma massa de fúria e sombras. O lobisomem invadiu a casa sob o clarão prateado da lua, um colosso de músculos e pelos negros que pareciam absorver a luz. O rugido que saiu de sua garganta fez o chão vibrar, um som que não pertencia a este mundo. Catarina arqueou o corpo sobre Lucas, transformando-se em um escudo humano, enquanto o coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ao seu lado, Helena agiu por instinto. Com um movimento seco, puxou uma lâmina curta escondida na bota. O metal brilhou, pequeno e quase ridículo diante da fera. Vem, rosnou ela entre dentes. Vem ver o que é bom pra tosse, seu vira-lata do inferno. Helena. O padre Miguel sussurrou um arquejo desesperado, o terço enrolado nos dedos trêmulos. Você ficou maluca? O padre Miguel oscilava entre o terror da fera e o choque de encarar Catarina, a herdeira das sombras. O mundo que ele conhecia havia ruído. O lobisomem avançou, as garras rasgando o assoalho de madeira. Mas quando ele estava a um salto de distância de Lucas, algo aconteceu. A fera travou.
O rosnado morreu na garganta, transformando-se em um ganido baixo quase humano. Aqueles olhos dourados, antes focados na matança, dilataram-se. A fúria evaporou, dando lugar a um reconhecimento lancinante, dor, saudade, amor. A criatura desabou de joelhos, a cabeça pendendo como se o peso da própria existência fosse demais. Ele soltou um uivo, não de caça, mas de luto. Um som tão visceral que parecia carregar séculos de solidão nas montanhas. Isabel deslizou até ele, sua forma etérea brilhando suavemente. Ela estendeu a mão, sem tocar a fera. Tão parecido com Mateus, sussurrou ela. Ao ouvir aquele nome, o monstro levantou o olhar. E então, o horror deu lugar ao milagre traumático da transformação. O som era insuportável, ossos estalando ao se quebrarem e se realinharem, o couro se retraindo, as garras sumindo sob a pele que voltava a ser humana. Segundos depois, o monstro havia partido. No seu lugar, ajoelhado entre os destroços da porta, estava um homem. Nu coberto de cicatrizes, como se tivesse acabado de voltar de uma guerra de 1000 anos. Catarina sentiu o ar abandonar seus pulmões. Ela conhecia cada linha daquele rosto, cada detalhe daquele olhar que a assombrava nos sonhos. Daniel! O nome saiu como um sopro, carregado de toda a dor do abandono. Helena deixou a faca cair e sussurrou. Gente, está melhor que novela turca. Padre Miguel ficou sem palavras. Era o pai de Lucas, o homem que havia desaparecido durante sua gravidez. Daniel chorava. Eu tentei ficar longe de vocês. Catarina estava em choque. Você nos abandonou. Eu queria proteger vocês. Me abandonando quando eu mais precisava de você. Daniel abaixou a cabeça. Eu menti porque queria manter vocês longe disso. Catarina chorava de raiva e dor. Parece que não deu muito certo, disse Catarina sarcástica. Daniel respirou fundo. A maldição de Mateus passou para mim também. O silêncio tomou conta da casa. Isabel fechou os olhos lentamente. Daniel olhou para Lucas. Quando descobri que você estava grávida, eu soube que algo diferente aconteceria. Catarina franziu a testa. Diferente como? Daniel respondeu. Lucas seria o primeiro filho homem a carregar o sangue das duas linhagens. Ele apontou para Isabel. O sangue da mulher injustamente acusada e morta acusada de bruxaria. Depois apontou para si mesmo. E o sangue do homem transformado em monstro. Isabel sussurrou. O equilíbrio entre maldição e libertação. Catarina abraçou Lucas ainda mais forte. Ninguém vai tocar no meu filho, Catarina disse. E sua voz não era mais apenas a de uma confeiteira, mas a de uma linhagem que sobreviveu ao fogo e ao tempo. Nesse momento, outra criatura se materializou ao lado de Isabel. Era Mateus. Lobisomem igual a Daniel. Helena murmurava como se estivesse com febre alta, delirando, falando coisas sem noção. Daniel continuou falando, ainda estava na sua barriga, eu senti, e quando ele nasceu, eu tive a certeza, eu estava na maternidade. Você não me viu, mas eu estava lá. Sentiu o quê? Que a maldição passou para ele também. Catarina abraçou Lucas ainda mais forte. Ninguém vai tocar no meu filho. Isabel então revelou. Existe uma forma de acabar com tudo. Todos ficaram em silêncio. Helena, escorada na parede, murmurava rezando, pedindo proteção. Divina. Isabel falou com voz de quem já viu muita tristeza. O sangue da primeira linhagem precisa retornar à floresta onde tudo começou. Padre Miguel empalideceu. Está falando do bebê? Não. Todos olharam para Isabel. Ela sorriu com tristeza. Estou falando de mim? Catarina ficou confusa. Mas você já está morta. Meu espírito está preso há mais de 100 anos entre este mundo e o outro. O vento ficou violento. As árvores começaram a balançar do lado de fora. A casa inteira tremia. Isabel continuou. Meu corpo está enterrado sob a árvore onde Mateus foi assassinado. Daniel começou a entender. Se encontrarmos seus restos e queimarmos junto ao medalhão que herdei, a maldição termina. Helena suspirou. Um cemitério amaldiçoado na floresta. Subitamente, um rugido monstruoso ecoou lá fora. Todos congelaram. Daniel arregalou os olhos. Não, o que foi? Perguntou Catarina. Ele empalideceu. O maldito voltou. Outro par de olhos amarelos surgiu na floresta. Depois outro, e outro, e outro. Helena sussurrou. Meu Deus! Criaturas começaram a surgir entre as árvores. Padre Miguel segurou o crucifixo. Isabel olhou para Catarina. Se não agirmos antes do nascer do sol. Ela encarou a cidade iluminada ao longe. Ninguém sobreviverá. A floresta parecia viva. Galhos se contorciam como dedos. A neblina rastejava pelo chão como se fossem cobras. E ao longe, os uivos se multiplicavam.
Catarina montou no velho jipe da igreja ao lado de Helena, enquanto Padre Miguel dirigia como alguém que claramente já havia quebrado algumas regras divinas antes. O senhor dirige assim desde quando? Gritou Helena, segurando o banco. Desde que precisei perseguir uma cabra possuída em 1998. Nada me surpreende mais. Helena respondeu. Mesmo no meio do caos, Catarina soltou uma risada nervosa. Daniel corria pela floresta em sua forma de lobisomem, tentando despistar a alcateia amaldiçoada e ganhar tempo para eles. Lucas dormia milagrosamente tranquilo no colo de Catarina, como se nada daquilo fosse absurdo. Como se aquele bebê soubesse mais do que todos os adultos. Após atravessarem uma estrada de terra esquecida, chegaram ao ponto mais antigo da floresta. No centro de uma clareira havia uma árvore gigantesca, retorcida, negra. Suas raízes pareciam corpos tentando escapar da terra. O ar era pesado, silencioso demais. Isabel apareceu ao lado deles em forma espiritual, quase transparente. Foi aqui, disse apontando o local embaixo de uma árvore retorcida. Padre Miguel pegou uma pá do porta-malas. Helena pegou outra pá. Os dois começaram a cavar em silêncio, assustados demais. Catarina observava Lucas. De repente, o bebê abriu os olhos, mas seus olhos estavam dourados, exatamente como os dos lobisomens. Catarina congelou. Lucas, o bebê sorriu. Mais rápido, disse o bebê. Catarina quase deixou o bebê cair de susto. De repente, a pá atingiu algo metálico. Todos se aproximaram. Padre Miguel retirou terra com as mãos até revelar um antigo caixão de madeira praticamente destruído pelo tempo. Dentro dele havia os restos mortais de Isabel e um medalhão prateado em forma de lua. Assim que Catarina tocou o medalhão, uma visão tomou conta de sua mente. Ela viu o passado. Homens da cidade atacando Mateus, Isabel gritando, uma criança pequena correndo pela floresta, a pequena Íris. Mateus sendo espancado, e então... Padre Antônio, o antigo líder religioso da cidade. Foi ele quem matou Mateus. Foi ele quem convenceu todos de que Isabel era uma bruxa. Foi ele quem iniciou tudo. Catarina voltou da visão ofegante. Foi um padre. Padre Miguel ficou devastado. Meu Deus, Isabel chorava. A mentira atravessou gerações. Mas antes que pudessem reagir, um uivo ecoou pela floresta. Era Daniel. Catarina virou desesperada. Ele surgiu como lobisomem entre as árvores. Parecia ainda mais forte e determinado a proteger Catarina e Lucas. A alcateia inteira vinha atrás dele, e liderando todos, um enorme lobisomem albino, muito maior que os outros. Olhos vermelhos. Helena empalideceu. O que diabos é aquilo? Isabel ficou aterrorizada pela primeira vez. Monstro! Gritou Isabel olhando para o lobisomem albino. Padre Miguel sussurrou. Quem é ele? Isabel respondeu quase sem voz. Padre Antônio. O silêncio morreu. O lobisomem branco sorriu de forma grotesca. Sim. E gargalhou de forma horrível. Sorriu. E falou com voz humana. Depois de 100 anos. Ele encarou Isabel. Finalmente estamos juntos de novo. O enorme lobisomem branco avançou lentamente para dentro da clareira. A alcateia abriu caminho imediatamente. Nenhuma criatura ousava ficar à sua frente. Ele era o alfa, o primeiro, o mais antigo, o mais malvado. Padre Antônio. Seu pelo branco parecia feito de neve suja e seus olhos vermelhos brilhavam com puro ódio. Daniel correu até Catarina e disse que faria de tudo para protegê-los. Daniel, ele segurou o rosto dela com dificuldade. Se eu morrer, proteja Lucas. Helena apareceu ao lado dele segurando uma tocha acesa. Jesus nos proteja. Padre Miguel segurava os restos mortais de Isabel enquanto tremia. Padre Antônio soltou uma gargalhada monstruosa. Sempre tão dramáticos. Na verdade, todos vocês são ridículos. Ele voltou os olhos amarelos e acusadores para Isabel. Eu te ofereci proteção, Isabel gritou. Sempre tive nojo de você. Padre Antônio rugiu de raiva e disse, porque você escolheu um fraco, disse Padre Antônio com desprezo. Mateus rugiu. Eu nunca fui o monstro dessa história. Padre Antônio sorriu mostrando presas enormes. Você é uma bruxa e eu também fui amaldiçoado naquela noite. Todos congelaram. Catarina franziu a testa. O quê? Padre Antônio começou a caminhar ao redor deles. Quando matei Mateus, Isabel lançou sua maldição. Ele olhou para suas próprias mãos monstruosas. Mas enquanto todos os outros se transformavam em feras sem controle, ele sorriu. Eu evoluí. Eu vivi por gerações, controlei famílias, mantive a cidade em silêncio, criei o medo. Padre Miguel parecia devastado. A igreja sabia? Alguns sabiam. Outros preferiram fingir que nada sabiam. Não se ouvia nenhum som de animal, como se a floresta também estivesse aterrorizada demais para falar. Padre Antônio olhou diretamente para Lucas e sorriu. Mas aquele bebê...
Catarina recuou e disse: Não chegue perto dele. Ele é diferente, disse Padre Antônio. Isabel arregalou os olhos e disse: Não. Afaste-se dele, monstro. Padre Antônio assentiu lentamente, aproximou-se de Isabel e apontou para ela. Sangue de mulher inocente! Apontou na direção de Mateus e disse: Sangue de lobisomem! E o resultado é ele. Disse o lobisomem albino apontando para o bebê. Ele abriu os braços e uivou. Depois sorriu, se achando poderoso demais. O menino pode controlar toda a criatura desta floresta. E eu quero ele. Padre Antônio rugiu e disse: Entreguem a criança e eu pouparei a cidade. Catarina riu com ironia. Todos se viraram para ela, surpresos, uma risada fria e muito perigosa. Até ela mesma estranhou. Monstro maldito! Você realmente acha que uma mãe vai entregar o próprio filho? O vento explodiu ao redor dela. O medalhão começou a brilhar em sua mão. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Memórias de 2 vidas começaram a despertar completamente. O medalhão começou a brilhar intensamente. Os pés de Catarina deixaram o chão por alguns centímetros. O vento explodiu ao redor dela. As árvores começaram a se curvar. O céu escureceu como se fosse lua nova. A lua ficou vermelha. Padre Antônio, surpreso, mas determinado a acabar com Catarina, gritou para Catarina: O que você está fazendo? Catarina olhou para ele com os olhos dourados e negros ao mesmo tempo, terminando o que minha bisavó começou. E toda a alcateia avançou ao mesmo tempo. A alcateia correu em direção à clareira, como uma avalanche de pelos, dentes e muito ódio. Helena gritou. Padre Miguel rezava segurando a tocha em uma mão e na outra o terço. Os lobisomens saltaram, mas antes que alcançassem Catarina. Lucas abriu os olhos. E tudo parou, literalmente. As criaturas congelaram no ar. Algumas suspensas durante o salto, rugiam sem conseguir mover um único músculo. O silêncio foi tão absoluto que todos ouviram apenas o vento soprar. O bebê estava acordado. Calmo. Seus pequenos olhos dourados brilhavam como luas em miniatura. Ele levantou a mãozinha e todas as criaturas lentamente se ajoelharam, inclusive Padre Antônio. O enorme lobisomem branco tentava resistir. Rosnava, babava de puro ódio, tremia, mas foi forçado, por uma força maior que a sua, a cair de joelhos diante do bebê. Helena ficou em choque. Padre Miguel fez o sinal da cruz 3 vezes. Lucas sorriu, e então voltou a ser apenas um bebê comum. Bocejou, e adormeceu no colo de Catarina. Todas as criaturas voltaram a se mover, mas estavam confusas, desorientadas, como se tivessem despertado de um transe. Padre Antônio, furioso e humilhado, rugiu tão alto que rachou o tronco da árvore amaldiçoada. Bruxa maldita, ele deveria ser meu. Ele avançou velozmente em direção a Lucas. Catarina gritou. Daniel, em um pulo, se colocou na frente, protegendo Catarina e o bebê. O impacto foi brutal. Os 2 monstros rolaram pela clareira em uma batalha violenta. Garras, sangue, terra voando, uivos. Mateus, ainda parcialmente materializado, começou a se transformar e entrou na luta para ajudar Daniel. Helena gritou para Catarina. Faz alguma coisa mágica. Eu nem sei como fazer isso. Isabel surgiu diante dela, mais fraca, mais transparente. O medalhão. Catarina olhou para o objeto brilhando em sua mão. O que eu faço, Isabel? Isabel sorriu com firmeza. Perdoe. Catarina ficou em choque. O quê? A maldição nasceu da dor, Catarina, e ela sobreviveu pelo ódio. Padre Antônio jogou Daniel contra uma árvore. Mateus cravou suas garras nas costas do monstro albino. A alcateia começava a perder o controle novamente. Isabel segurou o rosto de Catarina. Se você escolher vingança, tudo continuará. Lágrimas escorriam pelo rosto de Catarina. Ele destruiu muitas vidas. Sim, ele matou vocês. Sim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel. Ele tentou levar meu filho. Catarina chorava e Isabel sorriu entre lágrimas. E mesmo assim, não permita que ele leve sua alma também. Daniel avançou contra o lobisomem albino, jogando contra o chão. Mateus segurou o monstro albino pelo pescoço e disse: Hoje terminará seu reinado de terror. Catarina fechou os olhos. Apertou o medalhão contra o peito. Suspirou, sentindo um poderoso sentimento tomando conta de sua alma. E sussurrou, sentindo uma certeza enorme. Você não passa de um pobre coitado. E então gritou com toda a força da sua alma. Eu te perdoo. A noite explodiu em luz. Uma onda dourada atravessou toda a floresta. A alcateia inteira começou a gritar. Mas não de dor. De libertação. As maldições estavam sendo quebradas, estavam desaparecendo um após o outro. Padre Antônio foi o único que continuava monstruoso. Seu corpo começou a rachar como se fosse um chão seco e sem vida. Não. Ele olhou desesperado para Catarina. O ódio era tudo que me mantinha vivo.
Catarina respondeu chorando. Jesus tenha misericórdia de sua alma. O grito de agonia do padre Antônio, antes de virar pó diante da lua que começava a ir embora no horizonte, foi o último som que Serra da Glória ouviu antes de um silêncio absoluto e purificador tomar conta da floresta. Silêncio. O céu voltou ao normal. A neblina começou a desaparecer. A floresta respirou aliviada. Daniel sentou no chão. Humano novamente. Vivo. Mateus ergueu lentamente o olhar para Isabel. E por um instante, o tempo pareceu parar ao redor deles. Depois de um século de dor, sangue e noites amaldiçoadas, ele enxergava novamente. Não como lembrança, não como fantasma, mas como a mulher que ainda habitava cada parte esquecida de sua alma. Seus olhos percorreram o rosto dela como quem toca algo sagrado pela primeira vez. Finalmente. Mateus sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Isabel chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de um amor que sobrevivera à morte, ao tempo e ao ódio dos homens. Ela aproximou a mão do rosto dele, tremendo. Eu te procurei por 100 anos. Mateus fechou os olhos ao sentir aquele toque. Como se, depois de uma eternidade vagando na escuridão, finalmente tivesse encontrado o caminho de casa. Então ele segurou delicadamente o rosto dela pela última vez. E agora me encontrou. Ao redor dos dois, a floresta silenciou. Os corpos começaram lentamente a se desfazer em pequenas partículas douradas, como poeira de estrelas levada pelo vento da madrugada. As marcas da dor desapareceram primeiro. Depois vieram as cicatrizes, as rugas do sofrimento, o peso de um século inteiro. E então eles estavam jovens novamente. Belos, leves, livres. Mateus entrelaçou os dedos aos de Isabel. Ela sorriu através das lágrimas, e juntos começaram a desaparecer. Não como criaturas amaldiçoadas, nem como lendas esquecidas, mas como duas almas que finalmente haviam sido perdoadas pela vida. Uma explosão suave de luz dourada iluminou a clareira, como estrelas voltando para o céu. O primeiro raio de sol atravessou as árvores naquele instante. Helena observou a cena em absoluto silêncio. Estava coberta de terra, descabelada, suada, com os cabelos ruivos completamente embolados pelo vento e pela fuga daquela noite impossível. Respirou fundo. Olhou para Catarina, para Daniel, para o padre Miguel, e disse com a voz cansada: Eu só queria deixar registrado que eu vim aqui por causa de um bolo de milho. O silêncio se quebrou. Catarina começou a rir primeiro. Um riso nervoso, emocionado, quase sem acreditar que ainda estava viva. Daniel riu logo depois. Padre Miguel gargalhou tão forte que precisou segurar o crucifixo no peito enquanto tentava recuperar o ar. E pela primeira vez em 100 anos, Serra da Glória finalmente conheceu paz. Naquele mesmo dia, às 10 da manhã, o sol atravessava as janelas da cafeteria em longos feixes dourados. O cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. Catarina estava sentada à mesa em silêncio, observando Daniel à sua frente. O medalhão descansava frio em suas mãos agora, sem maldição, sem peso, apenas uma lembrança de tudo que sobreviveram. Daniel, finalmente humano, segurava Lucas nos braços enquanto o bebê brincava com os dedos do pai. Do lado de fora, a cidade seguia viva. Mas alguma coisa havia mudado. A neblina parecia mais leve. O vento já não carregava medo. E, pela primeira vez em muito tempo, Serra da Glória não parecia uma cidade assombrada. Parecia lar. A cidade ainda tinha segredos, sim. Mas agora, os segredos tinham um novo guardião. E o cheiro do café fresco e bolo quentinho finalmente eram apenas cheiro de um novo começo.